capítulo 18, verso de número 1. Quando você achar, dê um glória a Deus bem alto. Aleluia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, verso 1. E diz assim, olha, a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aonde, igreja? Aonde que ele vai ouvir as palavras de Deus? Na casa do oleiro. Verso de número 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Você crê que isso aconteceu? Se for para Deus amassar você hoje, você vai se permitir passar por esse processo? Você está preparado para ouvir essa palavra? Eu sei que você ouviu essa palavra inúmeras vezes, mas hoje eu peço a você que nesse momento você venha ofertar a Deus a sua atenção para escutar as palavras da boca do Senhor. Amém? Eu tenho uma palavra do coração de Deus para você nessa manhã. Coloque a mão na altura do teu coração e vamos falar com o Senhor. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, nós estamos na tua casa, meu Pai. Nós nos levantamos e nós descemos para a casa do oleiro. E nós estamos na olaria do Senhor nessa manhã. E o Senhor, meu Pai, é o oleiro e nós somos os vasos. Por isso, meu Pai, nessa manhã fala com cada pessoa. Meu Deus, transmita a mensagem. Tira, meu Pai, toda oposição, todo bloqueio, meu Pai, que vem atrapalhar aquilo que o Senhor preparou para falar com o teu povo. Da mesma forma que o Senhor, meu Pai, chamou o profeta para observar aquela cena e para falar com ele, o Senhor chamou cada pessoa para falar a respeito da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, fique à vontade para falar conosco, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus, vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. E por gentileza, podei-vos tomar o vosso assento. Na nossa vida temos momentos de angústias, não é verdade? De frustrações, desânimos. Na vida do servo de Deus, muitas coisas acontecem. Momentos de fraquezas se levantam e muitas das vezes nos impedem de fazer a vontade de Deus. E nesse momento é de praxe, é muito comum que nós nos assentemos e que nós venhamos olhar para ver o que acontece. Não é verdade? Quando o momento triste vem, quando o momento de fraqueza vem, é muito comum a pessoa se assentar e esperar para ver o que vai acontecer com ela. Não é assim que acontece, igreja? E a palavra do Senhor vai dizer que um dia Agar, ela que estava na casa de Abraão, em uma forma ali de resolver o problema daquela casa, porque Sara não aceitava mais, a palavra do Senhor vai dizer que ela sai para fora. Abraão se vê ali obrigado a dispensar a escrava para ficar com a livre. Então Agar, ela pega e sai, e Agar chega ali no deserto, e a água acaba, a comida acaba, e ela vê o menino chorando em seus braços.
que ela faz? Ela coloca o menino à parte, ela se assenta e ela começa a olhar para ver o que vai acontecer. O profeta Elias, a palavra do Senhor vai dizer que ele corre para Jezreel. Ele que profetizou, usado por Deus, fogo desceu do céu. Deus respondeu. A esperança do profeta é que agora o povo vai se converter. Na cabeça do profeta, ele vai ser o conselheiro do rei, como Isaías era para Ezequias. Mas o profeta Elias vai receber uma jura de morte. E a palavra do Senhor vai dizer que ele vai correr para o deserto de Beceba. E ele vai sentar à beira do caminho, debaixo do pé de zimbro. E vai se assentar ali, lamentar pela perseguição. E também vai ver o que acontece. Vai se assentar e vai esperar no caminho para ver o que vai acontecer. Nós temos o cego Bartimeu. A palavra do Senhor vai dizer que a multidão passava pelo caminho. E Bartimeu, que não enxergava, estava se assentando pelo caminho também, pelo caminho da vida. Se assentou e ficou esperando para ver se algo mudava na vida dele. Quem aqui já passou por isso, levanta a mão. Se assentou e esperou para ver o que poderia acontecer. Mas, amados, em tudo isso que eu te disse, em todos esses casos, nós vemos uma coisa semelhante. O Salvador sempre apareceu para colocar cada uma dessas pessoas de pé. Aleluia! O Salvador sempre apareceu, sendo ele aparecendo ali através do anjo, ele mesmo aparecendo, ou seja, Jesus passando pelo caminho. Sempre Deus está atrás daqueles que estão esperando nele. Você está esperando no Senhor? Você veio aqui por causa disso? E amados, uma coisa que nós precisamos perceber é que quando nós estamos assim, da fraqueza, nós precisamos tirar força. Quando nós estamos assentados esperando para ver as coisas acontecerem, é nesse momento que o servo de Deus precisa tirar força da fraqueza. O que diz lá na carta aos Hebreus? O escritor vai dizer o quê? No capítulo 11 do verso 34, resumindo tudo, que os heróis da fé, da fraqueza, tiravam força. Da fraqueza, eu estou fraco, mas eu posso aproveitar algo dessa situação. Eu posso tirar uma lição daquilo que está me acontecendo hoje. E, amados, é isso que eu quero dizer para você. Todas as vezes que um vencedor surge, estando ele assentado ou caído, da forma que você bem quiser ver, nós vemos que sempre Deus irá aparecer para falar com esse tipo de pessoa. Você se lembra do profeta Daniel? Há 3 semanas, no capítulo 10, o Daniel está em consagração pela visão que ele tinha visto do Senhor. Só que o profeta está triste. Daniel está muito triste. Depois você olha no capítulo 10, está muito triste, não come, está orando. E a palavra do Senhor vai dizer que no 21º dia, o anjo do Senhor apareceu a Daniel e disse: Daniel, homem muito desejado no céu, levanta-te, porque o Senhor desde o primeiro dia respondeu a tua oração. Estava sentado. Se coloca sobre os seus pés, Daniel, porque eu tenho uma palavra para você. Você não sabia, mas havia uma potestade, um príncipe da Pérsia nessa região, que me impedia trazer a resposta para você. Mas te anime, levanta a cabeça, porque eu tenho a resposta que você precisava. Um dia, o Ezequiel, que foi chamado pelo Senhor, no capítulo 2, do verso 1, ele vai ouvir a voz do Senhor, e Deus vai falar com o profeta Ezequiel: Ezequiel, filho do homem, se coloque sobre os teus pés, porque eu quero falar com você.
Quero falar, você sabia que para ouvir a voz de Deus, nós precisamos ficar de pé para escutar Deus falando aos nossos ouvidos? Você precisa se levantar. Nós precisamos nos colocar de pé, e amados, a nossa vitória começa quando nós nos levantamos. Diga para essa pessoa, a tua vitória vai começar no momento que você se colocar de pé. Diga, eu preciso me colocar de pé. E amados, nós precisamos nos levantar. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Ô Jeremias, levanta-te. Ou seja, nós precisamos nos levantar. Mas a segunda lição, semelhante à primeira, está no verso de número 2, na parte B. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Ou seja, não adianta você só se colocar de pé, você também precisa descer. Amém? Você precisa descer, porque, amados, não é só se levantar, você precisa descer também. Deus pede para a pessoa se levantar quando Deus vê que a pessoa entregou os pontos. Quando Deus vai falar com ela. Mas quando a pessoa entra na casa do oleiro, ela precisa descer, ela precisa se humilhar, ela precisa se diminuir. Ou seja, humilhai-vos debaixo da mão do Senhor, o vosso Deus. Ou seja, não adianta estar de pé não, tem que descer. E amados, nós vemos homens que viveram milagres, que viram coisas, descendo também. Nós vemos José. José, antes de ser o Zafenate Paneia, o governador do Egito, o salvador do mundo, porque essa tradução de Zafenate Paneia, a palavra do Senhor vai dizer que primeiro ele passou pelo poço. Não é assim que nós vemos acontecer há muito? Nós vemos o próprio profeta Ezequiel, mesmo ele estando em uma visão, no capítulo 37, amados, o Ezequiel, ele vai precisar descer até o vale de ossos secos. E às vezes, você está aqui e não desce. Talvez você está aqui nessa manhã e não consegue mais se humilhar. Não consegue mais descer. Talvez você tenha gostado de ficar só de pé. Mas hoje eu digo para você, se for necessário, desça. Se for necessário, se humilhe. Se for necessário, glorifique o nome do Senhor a todo tempo. Porque eu prefiro estar de joelhos ao invés de estar de pé sem a presença do meu Deus. Eu prefiro estar de joelhos. E amados, quando você desce, ninguém glorifica a Deus por causa disso. Você sabia? Quando você desce, ninguém glorifica a Deus pela sua vida. Mas algo eu quero dizer para você. Quando você desce, a dupla honra está sendo preparada por Deus para que você venha viver o sobrenatural dele. Ninguém está vendo não. Eu estou no pó aqui, as coisas estão difíceis. Mas, amados, é quando que você desce, se diminui, que Deus te exalta, que Deus eleva o teu rosto e te faz a promessa. Não é? Olha só o que vai dizer aqui em Efésios. Abra comigo lá, na carta de Paulo aos Efésios. Essa igreja é uma bênção. Capítulo de número 4, verso de número 10. Eu quero te mostrar que antes de ouvir a palavra de Deus, nós precisamos descer também. Olha, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. E você já parou para pensar naquilo que Jesus ele viu?
A palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus estava com o Pai, e ele viu a formação do mundo através da palavra. Ele viu o oleiro formando o mundo do nada. Jesus, ele viu Deus formando o homem do pó. E, amados, a palavra do Senhor está dizendo que ele desceu. Ele que estava na glória. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, mesmo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo. Ele desceu. Uma coisa que eu quero dizer para você: Jesus, ele morreu como um cordeiro, amados, mas ele ressuscitou como um leão. Meu irmão, o nome de Jesus está acima de todo nome. Sabe por quê? Porque Jesus desceu, porque ele diminuiu. E você está aí, não diminui, não desce. Nós precisamos, amados, diminuir. Diga para essa pessoa: você precisa diminuir. Você precisa descer nessa manhã. Você está disposto a descer? Porque descer dói. Se colocar no pó dói. Não é? Não é fácil não. Porque muitas das vezes o orgulho toma conta do coração. Não é fácil descer. Nós vemos aqui no segundo livro das Crônicas. Abra comigo. A construção do templo está pronta. O rei Salomão vai fazer uma oração. E no final da oração, em agradecimento a Deus, algo especial vai acontecer. No verso 2, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso de número 2. Quando você achar, glorifica o nome do Senhor. Amém? E diz assim, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 2. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Isso depois da oração. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Os sacerdotes que eram ministros de Deus, que ministravam diante da presença do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que a casa se encheu depois da oração. E eu creio que isso está acontecendo agora. A casa está ficando cheia porque nós já oramos e Deus vai encher a casa. A palavra do Senhor vai dizer que os sacerdotes, os ministros, eles não conseguiram entrar na casa, porque a casa estava cheia da glória de Deus. Amados, você quer mesmo viver uma vida diferente? Você quer o fogo de Deus, a glória de Deus, a unção que vem de Deus? Quem aqui deseja todas essas coisas? Então faça como eles fizeram. Adore o Senhor, glorifiquem ao Senhor. Eles vão jubilar, mas o que vai chamar a atenção de Deus é que todo o povo vai se curvar, porque a casa do Senhor se encheu da sua glória. Todos vão se curvar. Então, eu preciso me curvar. Eu preciso descer para a casa do oleiro. E, amados, a vitória da pessoa às vezes não vem. Não é porque ela fala, mas é da maneira que ela fala. Por isso que não vem. Por isso que a pessoa, ela não é chamada para ver a obra nas mãos do oleiro. Nós vemos que um dia Marta, em João 11, a partir do verso 20, ela vai chegar ali até Jesus, porque Jesus, ele já sabia que o Lázaro havia morrido. Então a Marta vai chegar para Jesus e vai dizer: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
Se o Senhor estivesse aqui, olha só, a forma que ela está falando com o Senhor, imagina isso, amados, ela está falando com o seu Senhor e ela está dizendo: se o Senhor estivesse aqui. Tem pessoas que não sabem falar e o Senhor vai dizer para Marta: ô Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, mas você não entende isso. Vai lá chamar Maria, porque a Marta saiu ali rapidinho, porque ficou sabendo. E a palavra do Senhor vai dizer que quando a Maria fica sabendo que Jesus havia chegado em Betânia, primeira coisa que a Maria vai fazer é se ajoelhar. A Maria, ela vai se ajoelhar e ela vai falar para o Senhor: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas evangelista, é a mesma coisa. A mesma coisa que Marta falou, Maria falou. Mas sabe qual que é a diferença? É a forma que nós falamos. Porque a Maria, ela se dobra. A Maria, ela desce e ela vai para os pés do Senhor. Se o Senhor estivesse aqui. Hoje nós precisamos descer. Hoje as pessoas que estão na tua casa precisam descer também. Porque senão, amados, não adianta às vezes. A criatura, ela quer ser maior do que o Criador. Ela quer falar de qualquer maneira com o Criador. Às vezes nós vemos pessoas que não tratam bem mais a esposa, homens. Às vezes a mulher não trata bem o marido. Ou seja, o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa, ela precisa ser submissa ao marido. Mas, amados, a esposa, entre aspas, eu quero dizer para você, abrindo aspas, que a esposa não tem que ser escrava, tá? Né? Porque às vezes o homem pensa que a mulher é escrava. Não, tem que ser submissa. O homem tem o papel de amar a esposa como Cristo ama a igreja. Mas a esposa precisa ser submissa. E hoje o que está faltando é submissão. O funcionário não respeita o patrão. Às vezes na casa de Deus, o obreiro não respeita o pastor. Não que isso aconteça, porque não acontece aqui, graças a Deus, porque a obra é feita pelo Senhor. Mas nós vimos isso acontecer, não é? Não tem mais respeito. A pessoa, ela fala de qualquer maneira, né? O aluno fala de qualquer forma para o professor. Não respeita mais. O filho não respeita mais o pai. E amados, olha só o que vai dizer aqui em Romanos, capítulo de número 9, verso 20. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo de número 9, verso de número 20. Todos acharam? Eu vou esperar você achar na tua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, verso de número 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Ou seja, quem é você? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Em outras palavras, mas ó vaso, quem és tu que replicas a Deus? Será que Deus te fez de uma maneira que você não está satisfeito? Será que Deus te fez de uma maneira errada? Será que Deus te modelou da forma errada? Mas, ó homem, quem és tu que replicas ao teu Deus? Às vezes a pessoa não sabe falar com Deus. E olha só o que vai dizer no verso de número 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para quê? Para desonra. Da mesma massa. Na mesma casa tem vasos de honra e tem vasos de desonra. É como na casa do pai e da mãe. Tem vasos de honra e vasos de desonra.
porque um filho serve a Deus e o outro não. As coisas começam a ir por outros caminhos, mas saiu da mesma massa. Foi o mesmo ventre que gerou. Ou seja, ó homem, por que replicas a Deus? Quem és tu? Meu irmão, ainda que as coisas estejam acontecendo na tua vida, ainda que você esteja aqui com tanto de problema, nunca em tua vida repliques a Deus você. Sempre esteja satisfeito com o que o Senhor tem feito a você e a toda a tua casa. Nunca faça isso, porque nós somos vasos de honra. Diga, eu sou um vaso de honra. Aleluia. E amados, o povo quer ser abençoado, mas o povo não quer ser modelado por Deus. Você já percebeu isso? E é aqui que a obra começa. É aqui que a obra vai começar, na casa do oleiro. É quando Deus começa a modelar o vaso. Porque Deus começa a modelar o vaso, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Vai tirando a impureza. O oleiro que está trabalhando sobre as rodas, o que ele faz? Ele amassa o barro. E depois ele coloca o barro ali e começa a trabalhar primeiro na parte inferior. Vai jogando água. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos da presença de Deus. Porque Deus vai modelando de dentro para fora. Hoje Deus está trabalhando no teu coração. Você crê nisso? E amados, é aí que começa. Volta comigo lá em Jeremias, capítulo de número 18. No verso 2, o que diz a palavra? Jeremias, capítulo 18, verso de número 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, na casa do oleiro, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ele estava fazendo a obra sobre as rodas. E amados, o profeta não está entendendo. Porque ele chega na casa do oleiro, ele está vendo aquele homem modelando o vaso. O Jeremias, ele não está entendendo o que está acontecendo. Por que Deus o tinha chamado até ali? Por que Deus me trouxe até aqui? O que eu vou tirar de lição para a minha vida vendo o homem mexendo no barro? Não vai mudar nada para mim. Mas ele desceu. Ele se levantou e desceu. E ele começou a observar, mas não estava entendendo nada. Não dava para entender. Aquilo que Deus queria falar com ele era completamente fora da razão. Não dá para entender. Mas, amados, uma coisa que nós podemos ver nessa palavra, que mesmo Jeremias não entendendo, o oleiro estava trabalhando. Hoje mesmo você não entendendo, o oleiro está trabalhando na tua vida. Ele está trabalhando. Pode aplaudir o nome do Senhor se você quiser. Amém? Não dá para entender, mas o oleiro está trabalhando, amados. O oleiro está trabalhando. O que diz lá em Isaías 40, 28? Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele trabalha. Enquanto você se cansa, enquanto você sai para trabalhar todo dia de manhã para trazer o sustento para a tua casa, Ele está trabalhando por cada um de nós. Ele se levanta ao nosso favor e continua trabalhando. Ele continua trabalhando. É o mesmo Deus, amados. É o mesmo Deus que você ama. Ele continua trabalhando. E, amados, nós vamos entender algo que está aqui no verso de número 4. Olha só o que vai dizer no verso de número 4. Vamos ler o 3. E depois pegar a sequência com o verso 4, mais uma vez. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro,
entenda os detalhes da palavra, para que você entenda essa ministração. Eu vou ler mais uma vez. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Diga, se quebrou. Diga mais uma vez, se quebrou. Na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. O oleiro quebrou o vaso, igreja? Quebrou o vaso? O oleiro quebrou o vaso? O vaso se quebrou na mão do oleiro. A Bíblia não está dizendo que o oleiro quebrou o vaso. Mais uma vez, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Deus não quebra o vaso. Em momentos, talvez ele possa até quebrar, mas quem se quebra é o vaso. É o vaso que se quebra. Deus não quebra vaso. O vaso quebrou na mão do oleiro. Estava fazendo a obra. Estava modelando o vaso. E o vaso quebra. É você que quebra. Deus não precisou quebrar Saul. Saul se quebrou. Deus não precisa te quebrar. É você que se quebra todo. É você que volta com as práticas. Deus não precisou quebrar o filho pródigo. Ele se quebrou. Não foi assim? Quem que saiu de casa? Não foi ele? Ele se quebrou. Ele se quebrou. E amados, o que quebra, preste atenção nisso. O que quebra o servo de Deus, o que quebra as pessoas que estão tentando a todo custo buscar esse Deus, sabe o que é? O pecado. É o pecado que quebra os vasos. O pecado que está te quebrando. Hoje eu estou aqui trincado, rachado e manchado, evangelista. Você está trincando sozinho. Será que tem pessoas que estão trincadas aqui hoje? Será que tem pessoas que estão todas trincadas aqui hoje? Porque se quebraram, amados, se quebraram na mão. O vaso se quebrou na mão do oleiro. O oleiro não quebrou o vaso se quebrou. Mas, amados, nós temos uma promessa na palavra do Senhor, no segundo livro das Crônicas, capítulo 15, ali no verso de número 1, que diz, a palavra do Senhor vai dizer que o profeta Azarias, filho de Oded, ele vai chegar para o rei Asa e vai dizer, Asa e todo Judá e Benjamim, se vocês buscarem o Senhor, Ele estará com vocês. Mas se vocês deixarem o Senhor, Ele também os deixará. É você que deixa Deus. Deus não te deixa. É você. Eu vou te mostrar como Deus quebra o vaso. Eu vou te mostrar. Mas, amados, é você que deixa o Senhor. Mas aqui, no verso de número 5, nós vamos ter uma boa notícia. Evangelista, eu preciso de boas notícias. Verso 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Está entendendo isso? Se você, amados, preste atenção, se você se quebrar dentro da casa do oleiro, ele pega você aos pedaços e te refaz novamente, ele te modela. Mas se você quebrar dentro, que você não venha quebrar, que você não quebre. Mas se quebrar, o oleiro está na casa e ele quer te modelar quantas vezes for necessário. Ele quer trabalhar em você, ele quer trabalhar no teu coração. Mas se você se quebrar lá fora, você vai ser dispensado. Porque quando o vaso, ele quebra na mão do oleiro, o oleiro torna a fazer o vaso como ele quer.
porque ele começa a trabalhar sobre as rodas. Mas quando o vaso quebra lá no mundo, o vaso não tem valor. Porque o vaso no mundo é barro, e barro não tem valor. O povo que estava no Egito, e você sabe que o Egito representa o mundo, eles estavam sendo escravizados, e eles, como escravos, o que eles faziam? Eles pisavam no barro, não é? Para fazer tijolos. Eles pisavam. Eles trabalhavam com os pés, amassando o barro lá no Egito. Mas dentro da casa do oleiro, ao invés do oleiro trabalhar com os pés, o oleiro trabalha com as mãos. Hoje Deus está trabalhando em você com as mãos dele. Ele trabalha com as mãos. Ou seja, se você quebrar dentro da casa do oleiro, ele te refaz. Ele te modela. Ele traz você de volta para as mãos dele. Ô evangelista, eu quero estar nas mãos de Deus. Mas se você se quebrar do lado de fora, você é descartado. Não é assim que acontece? Às vezes a gente ouve muita coisa. Nós ouvimos muita coisa. Às vezes a pessoa se envolve com tráfico de droga. Começa a vender, começa a ser aviãozinho ali na biqueira, na favela, vende muito. Começa a ter poder, fama, dinheiro. Aquilo cresce aos olhos da pessoa, mas quando assusta que não, aqueles que estão observando o crescimento errado, de cabeça para baixo daquela pessoa, logo caça a maneira de matar, de assassinar, de encravejar aquele que está crescendo da forma errada, porque é barro, e barro no mundo não tem utilidade, não tem. Há mais de 200 tipos de barro no mundo, que poderiam ser usados. Mas se você parar para estudar, para fazer o barro, aproximadamente 8 tipos de barro que dá para fazer um vaso. Não dá. Às vezes a pessoa troca isso aqui, porque Deus mandou ela levantar e descer para a casa do oleiro. Mas, amados, ela não quer ficar. Ela prefere estar lá fora. E, amados, uma coisa que nós temos que perceber está aqui, na segunda carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Olha só o que vai dizer aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 20. Quando você achar, glorifica o nome do Senhor. Olha só o que vai dizer aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, esse vaso, ou seja, será vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda, diga toda, boa obra. Santificado. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O povo trocou a Deus por Baal, por Astarote. O povo trocou a Deus. E o Jeremias, que é o profeta chorão, ele está vendo o povo se destruir na idolatria. E, amados, uma coisa que Deus está fazendo é advertir o seu povo. E hoje, nessa manhã, Deus está advertindo essa igreja, está advertindo todas as igrejas. Ou seja, sabe o que o oleiro quer? Sabe o que Deus está querendo? Fidelidade e santidade do teu povo. O que Deus está querendo? Ele está querendo santidade e fidelidade. Porque se o vaso, se a pessoa se purificar, meu irmão, será um vaso de honra, preparado e idôneo para toda boa obra. Você quer fazer a obra? Você quer continuar até a volta de Jesus? Se santifique, seja fiel. Olha só,
o desabafo do Senhor. Deus vai desabafar, porque Deus está muito triste com esse povo. Esse povo é obstinado ao mal. Olha, Jeremias 18:15. Vamos entender o que está acontecendo no tempo do profeta. Verso de número 15. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimado incenso à vaidade. O povo se esvaideceu. O povo sabia que tinha que adorar São Deus e fizeram, parte B, nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Meu povo me esqueceu. O meu povo se esvaideceu. Meu povo não quer mais me buscar. Então desce, Jeremias. Desce para a casa do oleiro. E amados, olha só o que diz aqui no verso 6. Porque nós estamos acostumados a ouvir até o verso 6 a poesia. Talvez você veio pensando quando ouviu essa palavra que ia ser uma palavra de poesia. Mas olha só o que Deus vai falar com você. Verso de número 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação, contra o reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava a fazer. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Que Deus está falando para o profeta? Eu amasso, eu trabalho, eu envio anjo, eu falo com meu povo, inúmeras vezes, repetidas vezes, eu vou e pego o vaso. Mas, Jeremias, se a nação, se o povo se arrepender, eu terei misericórdia tanto da nação, quanto também do meu povo, e eu terei misericórdia de todos eles. Eu terei misericórdia. Mas se houver arrependimento, o Senhor, Ele terá misericórdia. Ele voltará atrás. E amados, uma coisa que dá para perceber, nós já estamos caminhando para o fim. Enquanto o oleiro está trabalhando com o vaso na roda, hoje Deus está trabalhando com você também. Glória a Deus por isso. Mas enquanto o oleiro está trabalhando ali com o vaso nas rodas, está tudo certo. Mas chega um ponto desse processo que o oleiro, ele precisa colocar o vaso à parte. Porque o vaso precisa o quê? Descansar. O vaso precisa ficar um pouquinho ali de lado. O vaso precisa passar por aquilo antes de enfrentar o fogo. Porque esse fogo não consome o vaso. Esse fogo dá resistência para o vaso. Ou seja, é o fogo que não consome. É o que nós precisamos. Às vezes as provas estão vindo, mas o fogo do Senhor vai trazer resistência para o Senhor. Mas quando a palavra mostra isso, nós podemos ver que dá para entender que estava acontecendo isso. Que quando o oleiro colocava o vaso à parte, um pouco de tempo, o vaso ficava todo mole. O oleiro colocou o vaso um minuto para que o vaso descansasse. Mas quando o oleiro volta para colocar o vaso na alta temperatura, para que ele viesse a se estruturar, o vaso está mole. E amados, é o que tem acontecido. Muito vaso mole. Deus deixa o vaso um minutinho para descansar. Ele é o oleiro. E quando menos se assusta, a parte mais importante, quando o oleiro coloca o vaso, a parte só um momento, o vaso fica todo mole. E amados, quantas vezes Deus vai precisar refazer você, evangelista, quantas vezes Deus quiser.
Se Deus quiser, Ele me refaz quantas vezes que Ele achar que é necessário. Mas uma coisa eu quero te dizer. Está chegando o tempo de Deus dizer basta. Eu não vou mais refazer. Porque toda vez que eu coloco esse vaso aqui, esse vaso fica mole. Está chegando o tempo que Ele não vai mais refazer o vaso. Porque toda vez o vaso está mole. Está da mesma forma, sem consistência. E amados, você precisa ter consistência. Você precisa continuar na casa do oleiro. Porque vai chegar um tempo que ele não vai mais refazer o vaso. A pessoa parece que é, mas na verdade não é. Já ouviu isso? A pessoa parece que é, mas na verdade não é. Amados, olha só o que vai dizer aqui, ó, no segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 19. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, verso de número 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu senhor vê. Diga, ele está vendo? Diga, ele está vendo uma cidade bonita. Ponto e vírgula. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Parece uma coisa, mas não é. Parece que é vaso, mas está mole. Não é. Não é vaso ainda. Parece que a pessoa é uma coisa, mas só Deus sabe o que tem aqui, ó, no coração dela. Não tem como não ser, amados. Tem que ser. Não tem como você não ser. Você precisa ser servo de Deus. Às vezes a pessoa só tem uma casca pelo lado de fora. Ou seja, a cidade é bonita do lado de fora, mas dentro da cidade as águas são amargas. A fome, a sede. Por quê? Do lado de fora parece uma coisa, mas do lado de dentro é outra coisa. Será que você está assim hoje? Será que você está da mesma forma? E amados, uma coisa que nós temos que perceber é que Deus, Ele quer que o povo seja fiel. É a única coisa que Deus quer de você, fidelidade. Diga, Deus deseja que eu seja fiel. É só isso. Olha só, o resumo de tudo que eu disse para você, no capítulo de número 19, do livro de Jeremias. Olha só, Jeremias que viu o oleiro na casa, fazendo o vaso sobre as rodas. A palavra do Senhor vai dizer agora que o Jeremias, ele vai falar com o povo. E olha só o que vai dizer no capítulo 19, verso 1. Assim diz o Senhor, vai e compra uma botija de oleiro. E eu quero dizer para você, cada botija que está aqui foi comprada por Jesus. Através do sangue de Jesus, Jesus comprou cada botija que está aqui na mão do oleiro. Você crê nisso? Quem é que é botija? Levanta a mão. Ó, desce, vai na casa do oleiro e compra a botija. Ó, e leva contigo os anciões do povo e os anciões dos sacerdotes e sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregoa ali as palavras que eu te disser. Ô Jeremias, você já me viu trabalhar? Quem aqui já viu Deus trabalhar? Levanta a mão. Você já viu? Agora vai e prega para o povo. Fala aquilo que você viu. A visão, a parábola foi essa. Que eu posso fazer a mesma coisa com o vaso. Agora fala com o povo. E no verso 10... olha só o que diz a palavra do Senhor. Eu convido você com mais tempo a ler a esse apelo do profeta. Mas vamos no verso 10. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo. Verso 11. E dir-lhe-ás
Assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo quebrarei eu este povo e essa cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Não pode mais refazer-se. Agora, Deus que vai quebrar o vaso. Porque lá no capítulo 18, o vaso quebrou na mão do oleiro. Mas é que Deus, na frente dos homens, vai quebrar o vaso. Ele vai quebrar. Olha só. E em Tofete, e os enterrarão. Perceba que ele vai quebrar e vai enterrar. Em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Não vai ter outro lugar. Não vai ser na sepultura. Não. E Tofete tem dois significados. O primeiro significado de Tofete é lugares altos. Mas o segundo significado de Tofete é lugar de chama. É lugar de fogo. O segundo significado é esse. Porque naquela época, os homens faziam as crianças passarem pelo fogo, entregando aquele sacrifício ao deus Moloque, que tinha o corpo de homem, mas a cabeça de boi ou de leão. Eles sacrificavam as crianças. Aquele lugar ficou conhecido como lugar de chama. Ficou conhecido como lugar de fogo. E amados, eu fico com o segundo significado. Que ele vai quebrar o vaso, vai enterrar o vaso no lugar de chama. Se você é espiritual, você já está entendendo. Deus, ele quebra o vaso. Vai chegar um momento que ele quebra. Que ele vai quebrar. Mas ele vai enterrar o vaso no lugar de chama. E nós sabemos que esse lugar de chama é o inferno. É o inferno. É por isso que você precisa prestar muita atenção. Se for para quebrar, quebra aqui dentro. Não vai quebrar lá fora não. Na frente de todo mundo. Porque Deus levou o profeta para quebrar o vaso na frente dos homens. O vaso quebrou quando estava sós com Deus. Só estava o vaso e Deus. Mas quando Deus foi mostrar o significado daquilo, Deus quebrou o vaso na frente de todo mundo e mandou enterrar. Por isso hoje, eu faço um apelo para você. Essa palavra é a advertência de Deus. Se for quebrar, que não quebre, mas quebre na mão do oleiro. Porque o oleiro está na casa e sobre as rodas ele irá refazer você quantas vezes for necessário, porque ele é Deus, ele não tem lata de lixo, ele quer te refazer sempre que você quebrar. Quebre na casa de Deus. Nesse momento fique toda a igreja de pé. Fique toda a igreja de pé, porque nesse momento eu quero orar com você. Eu gostaria que você colocasse a mão na altura do teu coração. Eu gostaria que você refletisse. Um dia a palavra do Senhor vai dizer que Deus vai chamar o profeta Miqueias. E o profeta Miqueias, ele vai montar um cenário de julgamento, onde o povo de Israel estava na cadeira de acusado, e os montes e os outeiros eram testemunha contra o povo de Israel. Isso em Miqueias capítulo 6. E Deus, ele vai perguntar: ó povo meu, o que eu tenho feito a vocês? O que eu tenho feito a vocês? Povo meu, ora, lembra. Deus sempre está fazendo apelo, amados. Você sabia que o apelo não é do pregador? O apelo é de Deus. Deus, ele está dizendo para o profeta: será que eu não poderia fazer da mesma forma? Pegar o vaso e refazer? Eu posso, Jeremias, porque eu sou Deus. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu posso. Talvez você diz assim: evangelista, eu estou rachado, trincado, abandonado. Ah, evangelista, eu estou na lata de lixo da vida.
Mas hoje eu te digo, se você estiver na casa, na olaria de Deus, Ele pega os teus cacos do chão e refaz você. Ele refaz o teu casamento, Ele refaz o teu filho, Ele refaz o teu marido idólatra, porque Ele é o oleiro. Ele refaz a tua coluna, Ele refaz aí você. Você está precisando de quê? Ó vaso, ó homem, não repliques ao teu Deus, porque Ele é Deus. Será que a criatura, a coisa criada, pode replicar aquele que a criou? Pergunta Deus a você. Você fica observando demais, mas você nunca parou para perceber que foi o vaso que quebrou na mão do oleiro. Você fica pensando que Deus tem que te quebrar. Não, é você que quebra. Deus não precisa te quebrar, não. Você se quebra sozinho, com as suas atitudes, com a sua ignorância, com a mentira, com o engano. É você que se arrebenta todo pela vida. Mas nesse momento em que você estiver aos cacos e pedaços, Ele continuará te refazendo quantas vezes for necessário. Mas meu irmão, se você estiver aqui, se você estiver aqui na olaria, porque se você estiver lá no mundo, você vai ser pisoteado. O barro não tem valor no mundo não, meu irmão. O barro tem valor aqui dentro. Por isso continua, meu irmão. As pessoas que estão aqui já entregaram a vida para Jesus. Eu quero orar com você. Se essa mensagem for da minha carne, que Deus me repreenda. Mas essa mensagem veio dele, porque ele disse: levanta e desce para a casa do oleiro, porque lá eu vou falar com vocês. Você se levantou, você veio, porque o oleiro está no altar. Deus está no altar. É o oleiro, amados. É o oleiro. Ele continua tirando as trincas. E sabe, porque o oleiro tem o cuidado de deixar o vaso modelado e sem rachadura, sem trinca. Porque depois que o vaso passa pela temperatura alta do fogo e fica resistente sem trinca, o vaso pode ser cheio, o vaso pode receber a unção, o azeite que vem dele. Você precisa de um renovo. Não é culto de quarta-feira não, evangelista. Mas, amados, é processual. Primeiro ele modela, primeiro ele tira as trincas do vaso. Hoje Deus está tirando as trincas para amanhã encher o vaso. Ele vai encher você, meu irmão. Eu creio nisso. Então, nesse momento, eu convido toda a igreja a colocar a mão na altura do coração e orar assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu caí da tua mão. Eu caí, Senhor. Mas nessa manhã, me pega, me molda, me faça, porque sou vaso, sou barro e preciso do Senhor. Senhor, meu Deus, eu estou na tua casa. Trabalha em mim sobre as rodas, porque eu sei que o Senhor não parou de trabalhar. Agora eu vou orar pela igreja. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, eu coloco esse povo em tuas mãos, eu coloco a igreja em tuas mãos. Fique à vontade para moldar, fique à vontade para refazer, ó Pai, quantas vezes for preciso. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós entendemos a tua advertência. Tofete é lugar de chama, Tofete é lugar, meu Pai, meu Deus, de morte. Mas nós cremos que nós não passaremos por Tofete, porque nós estaremos na casa do oleiro. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor.